E aí, pessoal, hoje eu vou trazer mais um podcast, só que agora falando sobre dinheiro. Mais uma vez, agora eu quero falar sobre a criação do dinheiro. Por que eu acho tão importante ter e saber esse conhecimento sobre a criação do dinheiro? Porque quando você entende sobre isso, a sua mente abre para novas possibilidades, você passa a se abrir mais para as coisas e não se fecha numa linha de pensamento estritamente fechada que você não consegue entender o mundo de outra forma. Quando a gente abre a nossa cabeça para esse entendimento, automaticamente você já consegue ver o dinheiro de uma outra forma. Bom, a forma que o dinheiro existiu foi através do escambo, que era trocas de mercadorias entre pessoas. Por exemplo, alguém tinha um trigo e poderia trocar por um peixe com alguém que tinha pescado. Essa forma de troca era muito antiga e não dependia de um padrão ou de uma autoridade que definisse o valor das coisas. No entanto, quando o escambo tinha muitas limitações, a dificuldade de encontrar alguém que quisesse exatamente o que você tinha para oferecer, ou a impossibilidade de guardar ou transportar certos produtos, estragavam ou ocupavam muito espaço dependendo do lugar onde você colocava. Por esse motivo, algumas das sociedades começaram a usar outros objetos como moeda. É o valor, né? Você trocar as coisas por outras coisas, que eu já expliquei isso numa live, inclusive. Alguns exemplos que a gente poderia colocar como exemplo foram o sal, o gado, as conchas, os grãos e os metais. A primeira forma de moeda que a gente conhece hoje é a metálica. Depois que as moedas de metal se espalharam pelo mundo inteiro, elas ficaram cada vez mais sofisticadas e variadas. Cada país ou região tinha suas próprias moedas, com seus próprios símbolos de valores, mas isso também trazia alguns problemas, como a dificuldade de trocar moedas, fazer o famoso intercâmbio, né, de moedas. Muita desconfiança por conta disso, alguns problemas de desconfiança entre governos atrapalhava muito a questão de troca entre uma moeda e outra. Ou seja, medo de roubar um ou outro país, falsificar moedas, etc. Foi então que surgiu uma ideia genial, o dinheiro de papel, né, que é o que a gente conhece hoje. Antes usava moeda de metal, agora o dinheiro de papel. Ainda tem, né? No Brasil a gente tem as representações que as moedas. Hoje a gente ainda tem esse exemplo ainda. Só que agora está um pouco mais comum o papel, né? Mas o dinheiro de papel também tinha os seus desafios, como evitar que as pessoas falsificassem os papéis e enganassem os outros, controlar a quantidade de papéis que iriam em circulação da grande maioria das pessoas. O dinheiro é uma invenção humana que reflete a nossa capacidade de criar símbolos e significados para facilitar a nossa vida em sociedade. O dinheiro é, antes de tudo, um acordo coletivo, uma convenção social que atribui o valor de algo por si só. Mas o dinheiro também é uma fonte de conflitos, como, por exemplo, desigualdade, injustiças, corrupção e violência. O dinheiro pode gerar ganância, egoísmo, inveja e cobiço. Por isso é importante refletir sobre o papel do dinheiro na sociedade, na nossa vida. O que é o dinheiro e para que ele significa para nós? O que ele nos impede de fazer? Qual é o limite entre o necessário e o supérfluo? Qual é o equilíbrio entre essas duas partes? O importante é não deixar que o dinheiro nos domine e nos escravize, mas que ele seja um instrumento para a nossa realização pessoal e coletiva. O dinheiro pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para algumas ele representa segurança financeira e estabilidade, para outras representa o poder e status social, para outras representa liberdade e independência. O importante é deixar sempre que o dinheiro não nos domine e nos escravize, mas que ele seja um instrumento para a nossa vida e para a nossa realização pessoal. A diferença entre o rico e o pobre pode ser atribuída à mentalidade. Aqueles que têm uma mentalidade de crescimento e estão dispostos a assumir riscos, por exemplo, são pessoas consideradas ricas. Agora, aqueles que têm uma mentalidade fixa, que evitam correr risco, que evitam arriscar na vida, que evita sair da própria cidade, que evita fazer alguma coisa desconfortável, a tendência é que essa pessoa possa ser conhecida como o que a gente conhece de pessoa de mentalidade pobre, né? Não necessariamente pobreza é uma atribuição que gera aquela ofensa nas pessoas, né? Porque a gente percebe isso mesmo na sociedade. Quando a gente fala que a pessoa é pobre, ela sempre vai atribuir isso estritamente ao dinheiro. Ela sempre vai achar
que a culpa é do dinheiro, mas a culpa não é do dinheiro. A culpa é da cabeça da pessoa que está corrompida por escassez. Ela realmente acredita que a vida dela é aquilo que ela está vendo. Só que, na verdade, a criação da realidade ela não é baseada no que você vê no físico, mas o que você vê e sente na sua mente, no seu interior. Então, as pessoas confundem muito essas duas coisas. Então, quando a gente fala de dinheiro, de pobreza, de geração de riqueza, a gente entra num emaranhado de diversidade de possibilidades muito, muito, muito grande, onde cada um pode fazer o que quiser em nível financeiro, porque o dinheiro ele surge da criatividade. Então, quando você pensa em desenvolver uma ideia e você tem a audácia de continuar com essa ideia, você tem uma mentalidade progressista que faz com que você tenha mais tendência que os outros de crescer. Só que isso não é valorizado hoje em dia. É mais valorizado você ter um emprego, ficar nesse emprego e permanecer nesse emprego. Então, assim, as pessoas são muito mais convencidas a permanecer no mundo do dinheiro no que tange ao emprego. Elas realmente acreditam que o emprego é a solução da vida delas. Só que na verdade, o dinheiro ele tem uma amplitude vastas de possibilidades que você possa obtê-lo. Você pode obter trabalhando no emprego? Pode. Mas você pode obter ele de outras formas. Tanto é que de diversas formas de ganhar dinheiro existem diversas profissões. Existem muitas possibilidades de se gerar riqueza, de se gerar dinheiro. Porque o dinheiro, os pobres, dinheiro é ganhado. Agora, os ricos, dinheiro você faz, você cria. Você faz aparecer, não importa o quanto você tem na sua conta, o que importa é a sua mentalidade, o seu pensamento em relação ao dinheiro, porque é como eu tinha falado antes, o pensamento de riqueza, o dinheiro significa uma coisa para uma pessoa e significa outra coisa para outra pessoa, cada pessoa pensa de uma forma diferente em relação a esse assunto. Então, como você pensa em relação ao dinheiro? Deixa aqui no comentário. Escreva aqui para mim sobre o seu pensamento em relação ao dinheiro, que a gente vai continuando aí nessa série falando sobre dinheiro.